Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Entrando na sua casa e você entrando no nosso santuário para esse momento de oração ao Pai das misericórdias. Abra o seu coração para que nós nesse momento possamos, além de nos alimentar da palavra de Deus, podermos rezar com ela e apresentar a Deus também como filhos e filhas muito amados do Pai, as nossas preces, as nossas orações e as nossas vidas, porque Ele nos ama com amor eterno. Nós precisamos meditar nisso e saber que o que Ele fez em nosso favor, para que nós fôssemos purificados e redimidos dos nossos pecados. Em Isaías 53, de 4 a 5, nos diz: em verdade, Ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas Ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre Ele. Fomos curados graças às suas chagas. Conscientes de que a nossa reconciliação com Deus se efetua graças a uma autêntica conversão, percorramos esta peregrinação com o olhar fixo em Cristo, nosso único Redentor, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Fala sobre como o servo sofredor carregou nossas dores e enfermidades. Novamente, olhando para o crucificado, olhando para a paixão de nosso Senhor. O sofrimento cruel foi nesta semana santa em que Cristo vivencia com os seus discípulos os maiores momentos de dor. Embora em toda a sua vida Ele tenha sido perseguido, Ele tenha sido provocado e planejaram a sua morte. Mas, como Ele mesmo diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. E na cruz nós vemos isso. Jesus morreu no momento em que Ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E olhando para Ele, nós vemos todas as suas chagas. Por isso que Jesus é representado na cruz, com as manchas de sangue, com o sangue escorrendo, com as feridas e com tudo que Ele trouxe sobre si. Porque o que pesava sobre mim, as minhas culpas, o sofrimento, o castigo que pesava sobre mim, sobre você, caiu sobre Ele. Então alguém morreu por mim, alguém sofreu por mim, alguém carregou as minhas culpas, os meus pecados. Esse alguém é Jesus. Qual que é a gratidão que eu tenho por isso? Qual que é a resposta que eu dou a isto? Quando eu sei que um Deus que, por amor a mim e por amor a toda a humanidade, quis nos salvar dessa maneira. É como nós, muitas vezes, damos a vida por alguém da nossa família, como a mãe que muitas vezes ela sofre por causa do filho, né? Ela às vezes quer tirar a dor do filho, quer tirar o sofrimento do filho e ela abraça o filho como quem quer sugar aquilo, aquela enfermidade, aquela dor. Deus fez a mesma coisa comigo e com você. Então nós temos uma eterna gratidão a Deus, um eterno reconhecimento da sua misericórdia, uma eterna gratidão pela graça que Ele nos concedeu através do seu Filho Jesus pregado na cruz. Eu não estou dizendo isso, meus irmãos, para jogar culpa sobre nós ou para, nós nos sentimos culpados de tudo isso. Sim, por minha culpa, por meus pecados, Ele morreu. Mas por causa da sua morte eu fui salvo. Eu fui libertado. Eu tenho que olhar para isso. E a minha gratidão é a isso. A minha salvação que Ele trouxe.
Ele destruiu na cruz a condenação que havia sobre mim, de morte eterna. Me foi tirada essa condenação. Mas é mediante o meu reconhecimento, a minha atitude de voltar, de retornar à casa do Pai, de retornar à comunhão com Ele, pela fé, acreditando, pela aceitação da paixão do Senhor, pela gratidão a Deus por ter me amado tanto assim e me ter trazido esta graça da reconciliação com Ele. Reconciliar quer dizer voltar às pazes com Deus, voltar à comunhão com Ele, voltar à intimidade dEle. Por isso que tem pessoas entregues à vida de oração, pessoas entregues ao serviço de apostolado, pessoas entregues ao serviço dos irmãos, ao cuidado dos irmãos, sabe? Tem uma vida de comunhão com Deus e serve. Muitos, por gratidão a Deus, dedicaram a sua vida inteira à oração, outros ao serviço apostólico, outros ao serviço, cuidado dos irmãos, outros a restaurar pessoas, a levar o Evangelho, a levar essa salvação às pessoas, fazer elas fazer essa experiência da misericórdia de Deus, do amor de Deus por nós. E mais uma vez eu volto a repetir, Deus amou tanto o mundo que mandou o seu Filho para que o mundo não pereça, mas seja salvo. E o Isaías fala sobre como o servo sofredor carregou nossas dores e enfermidades, como que Jesus nos salvou pela sua encarnação, pela sua vida pública, pela sua paixão, morte e ressurreição. Foi por esses meios que Ele nos salvou. Por isso não tem mais o que Deus fazer por nós. E não tem outro que possa fazer o que Ele fez. Não há outro que possa nos salvar senão Jesus. Não há outro. Não existe outro. Por isso que a nossa fé com Deus, a nossa igreja, ela tem uma identidade única, distinta das outras igrejas, das outras religiões, porque é o único Deus e o único Salvador. As outras foram buscas humanas para tentar resolver o problema do pecado na vida do homem. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, diante de tudo isso, nós fomos curados graças às chagas de Jesus. Contemplemos o crucificado, contemplemos as suas mãos, contemplemos as marcas que Ele traz nas mãos, mesmo depois de ressuscitado. Ele traz as marcas dos pregos, as marcas da lança no seu peito que mostrou a Tomé. Ele traz as marcas da vitória sobre a morte e sobre o pecado. Então olhe para as chagas de Jesus. Foi por estas chagas, foi por esse sofrimento que nós fomos curados, que nós fomos salvos. E seja agradecido a Deus. Não perca tempo. Volte para Ele, mude a sua vida. Ele nos colocou neste mundo, não foi para nós vivermos todos os prazeres do mundo, embora nós tenhamos acesso a todos eles. E Ele não nega nada disso para nós, mas nós podemos viver isso em santidade, nós podemos viver isso em verdade, em justiça, em dignidade, em respeito e tantas coisas boas. Por isso, eu convido você agora a rezar comigo ao Pai das Misericórdias e entregar a Ele o desejo do seu coração. Obrigado, Senhor, por nos salvar. Obrigado, Jesus, por se oferecer por nós na cruz. Obrigado, Pai, por me amar tanto assim. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo.
Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Desça sobre vós, sobre a vossa casa, a vossa família, a bênção do Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.